Você assiste agora Alego News. LDO 2022 tem relatoria definida em reunião da Comissão de Finanças. CCJ aprova acesso à internet banda larga aos alunos da rede pública. Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor se reúne e aprecia mais de 20 processos. E veja também, aprovada em primeira votação, medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. É agora, no Alego News. Boa noite. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou hoje processo que trata do acesso grátis à internet banda larga aos alunos da rede pública. Confira outros destaques da comissão na reportagem de Murilo Santos. E os parlamentares que integram a Comissão de Defesa dos Direitos do Consumidor também se reuniram para a deliberação de mais de 20 projetos de tramitação. Muitos apensamentos e diligências nas votações da CCJ, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação desta quinta-feira. Apensamento é a junção de um processo a outro que tenham praticamente a mesma finalidade. Diligência é o levantamento de maiores informações sobre a matéria. A comissão apreciou o processo da deputada delegada Adriana Corsi, que trata do acesso de graça à internet das plataformas de EAD, ensino à distância, para estudantes de escolas públicas durante a pandemia do coronavírus. A matéria tinha parecer contrário, mas a deputada pediu pela aprovação. Faço aqui esse pedido. Precisamos garantir internet para os estudantes que não têm acesso. É imprescindível a educação, já são 1 ano e meio sem escolaridade presencial. Precisamos garantir. É para isso que existe o Estado, para socorrer as famílias e as pessoas quando é necessário. O líder do governo, o deputado Bruno Peixoto, atendeu e retirou o voto contrário. Eu estaria aqui retirando o meu voto para que nós possamos aprovar a diligência do Dr. Hélio. Então, estou retirando o meu voto a pedido da deputada delegada Adriana Corsi, a quem tenho grande carinho. Ao final, foi aprovado o apensamento a processo similar que tramita na casa. A CCJ ainda apreciou 2 vetos da governadoria e aprovou matéria que muda o cargo de agente de segurança prisional para policial penal, de autoria do deputado Bruno Peixoto. E durante reunião extra da Comissão de Finanças, promovida na tarde desta quinta-feira, sob a presidência do deputado Tiago Albernaz, o deputado Amaury Ribeiro foi definido como relator da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. Em reunião extraordinária, a Comissão de Tributação, Finanças e Orçamento começou a analisar processo da governadoria que trata da LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2022. O presidente da comissão, deputado Tiago Albernaz, definiu o deputado Amaury Ribeiro como relator. E ainda marcou nova reunião extra para terça-feira, dia 29, justamente para a votação do relatório. Em entrevista à TV Alego, Tiago Albernaz comentou a tramitação da LDO. A tarde de hoje foi extremamente produtiva, né? Nós temos um acordo dentro dessa comissão de que nós estaremos sempre fazendo tudo de forma transparente e pautada pelos presentes na comissão, valorizando aqueles deputados que estão se fazendo presente e fazendo valer o papel de serem membros dessa comissão, da qual nós tratamos de grande importância para essa casa. Na tarde de hoje nós distribuímos, se não a mais, uma das mais importantes matérias que será tramitada nessa comissão durante todo este ano. Se trata das diretrizes orçamentárias, ou seja, todo o direcionamento dos recursos públicos que serão destinados a investimentos, a custeios para o ano de 2022. E cabe nós a fazermos essa condução de forma sempre democrática, transparente e compartilhando com os membros dessa comissão. O deputado Amaury foi escolhido pelos membros dessa comissão para que possa fazer o relatório e que nós possamos colocar em apreciação já do grande plenário na próxima semana. A LDO ela não costuma ter polêmicas, até porque o relatório que deve ser apresentado deve incluir as emendas dos deputados que quiserem apresentá-las. Será um momento, obviamente, de fazermos a junção de todas essas proposituras e aglutinarmos as demandas que os deputados estarão apresentando. De fato, esse momento é um momento onde todos os deputados aguardam para colocar aí a defesa dos seus municípios, dos locais onde eles têm as suas representatividades, mas com certeza de uma forma consensual.
estadual. A importância de estarmos aprovando na terça-feira em caráter extraordinário é para que nós possamos respeitar um prazo regimental que essa matéria tem, estipulado pelo regimento interno dessa casa, para que nós possamos a aprovação dela em segunda votação no grande plenário, antes da casa entrar no recesso de meio de ano. Aprovada em primeira fase de votação a matéria sobre medidas de enfrentamento à pandemia de Covid-19. Também foi aprovado o projeto que altera leis que tratam sobre as normas gerais para licenciamento ambiental de Goiás. Acompanhe estes e outros destaques das discussões e votações de hoje na reportagem de Luciana Martins. Na apresentação de matérias, o deputado Iso Moreira apresentou um projeto que obriga hospitais a darem curso de primeiros socorros aos pais ou responsáveis na prevenção de engasgamentos e asfixia de recém-nascidos. Tiago Albernaz e Gustavo Seba elogiaram o governo pela inclusão das gestantes e lactantes na vacinação contra a Covid. Foi uma atitude acertada da Secretaria Estadual, a quem a gente agradece, parabeniza e tenho certeza que todas as lactantes do estado de Goiás estão agradecidas por essa inclusão. Em primeira votação, foi aprovado o projeto que prevê medidas de enfrentamento à pandemia ocasionada pelo Covid-19. Projeto de autoria do deputado Gustavo Seba. O projeto do governo que terceiriza o licenciamento ambiental em Goiás foi emendado em plenário. Durante a sessão, os parlamentares derrubaram o veto parcial do governo com relação ao projeto do presidente Lissau Vieira, que prevê medidas facilitadoras de negociação de ICMS aos contribuintes. No projeto de Lissau, não havia necessidade de apresentação de certidão negativa para as empresas em débito. O governo vetou essa parte, mas os deputados conseguiram derrubar aqui. Nós derrubamos esse veto, permitindo assim que as empresas que têm incentivos fiscais, aderiram a programas de incentivos fiscais, possa renovar todas os seus incentivos sem precisar da certidão negativa de débito. Os parlamentares também receberam visita de cortesia do deputado Ivan Nats, do PL de Santa Catarina. Ele é presidente da União de Parlamentares do Mercosul, da qual Lissauer é vice-presidente. Nós temos algumas ações para decidir dentro da UPM, fundamentalmente o fortalecimento do resgate turístico. Assim que acabar a pandemia, a gente aguarda aí setembro, outubro, o fim da pandemia, os nossos irmãos do Mercosul vão invadir o Brasil e nós temos que estar preparados para recebê-los. Velhice pode ser considerada como uma doença? É o que especialistas têm discutido nas últimas semanas, desde o anúncio feito pela Organização Mundial da Saúde de inclusão da velhice na classificação de doenças. Sobre esse assunto, a jornalista Bruna Mastrella falou com a médica geriatra Flávia Bueno. Confira um trecho do programa Alego Entrevista. Nesta edição eu converso com a médica geriatra Flávia Bueno. Muito obrigada, doutora, pela presença. Eu que agradeço o convite por estar aqui hoje. Ótimo. Bom, eu gostaria de começar te perguntando sobre a sua especialidade médica, a geriatria, né? Quais são as atribuições de uma médica e um médico geriatra? Bom, é bem importante a gente falar disso, né? Tem muitas pessoas que não sabem qual que é a função do médico geriatra, mas é uma especialidade médica que cuida de idosos, né? No Brasil, os idosos são considerados a partir de 60 anos. E assim como a gente tem o hábito de levar crianças, né, no pediatra, o geriatra é a mesma coisa para a população idosa. A gente faz todo esse acompanhamento do paciente em toda a velhice e com uma abordagem muitas vezes multidisciplinar quando é necessária. Bom, uma notícia que tem gerado bastante controvérsia, né, e é bem recente, é a inclusão da velhice na Classificação Estatística Internacional de Doenças, a CID, né, que é uma espécie de compêndio, uma lista geral de doenças, e essa lista ela é gerida pela Organização Mundial de Saúde e cataloga doenças, nomenclaturas, pelo que eu entendi, formas de tratamento. Como é que a senhora recebe essa notícia? Essa questão da inclusão da velhice, né, no próximo CID, que entrará em vigor dia 1º de janeiro de 2022, nos pegou um pouco de surpresa. Vai contra tudo o que a gente pensa, né, todos os geriatras, gerontólogos, que a gente luta tanto para um envelhecimento ativo, um envelhecimento saudável, né? Eu acho que o fato de envelhecer, isso é uma conquista, isso é individualizado,
E não é porque se envelhece, é claro que tem um aumento de incidência de doenças crônicas, mas isso não é sinônimo de que velhice é doença. Então, ainda mais nas últimas décadas que tem se aumentado muito a população idosa. As pessoas têm vivido mais e com mais qualidade, então não faz muito sentido. A entrevista completa você acompanha no nosso canal do YouTube e na nossa programação. E neste mês de junho, os deputados estaduais aprovaram em definitivo a adesão de Goiás ao regime de recuperação fiscal. Entenda na reportagem a seguir quais são as implicações deste regime em nosso dia a dia. A adoção do RRF está sendo discutida desde 2019. De acordo com o governador Ronaldo Caiado, a medida é necessária para permitir o reequilíbrio das contas públicas. O Estado, que realmente respeita os critérios fiscais, ele repõe ao cidadão qualidade de saúde, educação, de segurança pública e também programas sociais. No último dia 21 de maio, por unanimidade, os ministros do STF determinaram que a União aceite o pedido de adesão de Goiás ao RRF, que tinha sido negado pelo Ministério da Economia. O regime de recuperação fiscal foi criado em 2017 pelo governo federal para auxiliar estados e municípios no ajuste das finanças. Os deputados já haviam votado a adesão de Goiás ao RRF há 2 anos. Mas a nova votação foi necessária devido a alterações propostas pelo governo federal e aprovadas no Congresso Nacional, com o fim da obrigatoriedade de venda integral de empresas estatais, no caso, a Saneago. Para cumprir os pagamentos com vinculações constitucionais, com repasses para prefeituras, com as emendas parlamentares dos deputados e, principalmente, o governo continuar cumprindo em dia o pagamento do salário dos seus servidores, também aposentados e pensionistas. A oposição questiona a RRF, argumentando possíveis prejuízos aos servidores públicos e à população. Tira a autonomia dos poderes legislativos e judiciário, faz com que a União, nos próximos 10 anos, ela interfira diretamente na questão fiscal no Estado e, mais do que isso, ela reforça ainda mais a lei de teto de gastos. Que o servidor público terá a garantia, entrando no RRF, a garantia de que terá o salário pago dentro do mês, podendo sim, respeitando o teto, ter aumento, ou seja, reposição do índice inflacionário do período, promoções, progressões, inclusive concurso público. O advogado Murilo de Souza, especialista em gestão pública, também reforça que os recursos públicos não serão afetados, mas que devem ser priorizadas áreas essenciais. E é fundamental para a população porque o Estado vai poder respeitar os critérios fiscais, onde os serviços prestados para saúde, educação, programas sociais e até mesmo a segurança poderão ter um investimento mais efetivo, investimento com mais propriedade e trazendo benefício para a população. Com a matéria já aprovada pela Assembleia Legislativa, o governo de Goiás deve entregar ao Ministério da Economia a documentação de adesão ao RRF. A expectativa é que todo o processo seja finalizado até o final do ano e já vigore em 2022. E sobre a PEC de gastos, você já procurou entender como se trata? Bom, para você ter uma ideia, esta proposta de emenda constitucional tem o objetivo de alterar o nosso regime fiscal. Quem traz mais informações é a repórter Luciana Martins. A proposta de emenda constitucional do teto de gastos que tramita na Alego foi encaminhada pelo governo no último dia 25 de maio. A PEC visa alterar o novo regime fiscal, que foi criado por uma emenda constitucional de 2017. Se a PEC do teto for aprovada, o governo espera promover o ajuste das contas do Estado em, no máximo, 6 anos. Na Assembleia, a PEC começou a ser discutida na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, nesta quarta-feira. Provavelmente ela será votada na Comissão de Constituição e Justiça no dia de amanhã, na quinta-feira. Aí sim ela estará apta a ser publicada e vir a plenário.
Então, tudo indica que na semana que vem, na terça-feira, ela poderá vir a plenário e ainda assim ela tem a condição de ser emendada em plenário, desde que tenha 14 assinaturas, qualquer tipo de emenda em plenário. Depois de aprovada a PEC do teto de gastos, os poderes executivo, legislativo e judiciário vão ter que restringir suas despesas correntes líquidas de cada ano ao montante das despesas realizadas no ano anterior. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Lissauer Vieira, não descarta a possibilidade de realizar sessões extraordinárias para votar a PEC, caso haja necessidade. Se ela tiver algum debate maior, emendas em plenário, pedidos de vista, que é natural a oposição fazer, mesmo assim nós teremos prazo e, se for preciso, nós poderemos convocar sessões extraordinárias. Com a PEC, a correção dos valores com as despesas só pode ser feita pela variação do IPCA, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, ou da Receita Corrente Líquida, relativa ao período de 12 meses, encerrado em junho do último exercício antecedente ao do orçamento em vigor. Órgãos governamentais, como tribunais de contas do Estado e dos municípios, da Justiça, Defensoria Pública e Ministério Público, também terão que restringir suas despesas, caso a PEC passe na Assembleia. Uma PEC precisa de 25 votos favoráveis para ser aprovada, o que exigirá muita articulação do governador com os parlamentares. Eu apresentei uma emenda para que esse teto seja colocado na variação da receita líquida, ou seja, o que o Estado passar a arrecadar mais que seja o teto, e não fixar em 3%, 4%, porque aí você vai engessar o Poder Executivo, vai engessar o próprio Poder Legislativo nosso e o Poder Judiciário e as demais forças. E o Alego News de hoje fica por aqui. Para você uma ótima noite, um forte abraço e até a próxima edição.